Você vai acompanhar comigo essa leitura. Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo o que este fizer, o filho também faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer, e o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Olha como isso é interessante, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Deus, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender o que o Senhor Jesus queria dizer nesse texto tão importante, tão complexo ao mesmo tempo de descrever, de resumir, de expor. Então, que o Senhor esteja nos auxiliando para que a Tua palavra ela fique clara aos nossos irmãos essa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, esse é um texto que, na verdade, esse discurso de Jesus, ele vai ocupar todo o final do capítulo 5 do Evangelho de João. Então, ele começa no versículo 19, vai terminar só ao final do capítulo, no versículo 47. Mas é um texto bem complexo, é um texto assim, com algumas questões um pouco complexas que a gente vai precisar dividir. Eu vou dividir então uma parte até o versículo 29, nesse sermão de hoje, e no domingo que vem a gente encerraria então o capítulo 5 do Evangelho de João. Para que a gente entenda esse discurso de Jesus, que parece um pouco misturado, né? Ele fala um pouco de ressurreição, depois fala sobre juízo, depois fala mais sobre ressurreição, depois fala mais sobre juízo, depois fala mais sobre ressurreição, depois fala mais sobre juízo. Para a gente entender o que Jesus ele está querendo dizer nesse texto, nós precisamos entender o contexto no qual esse discurso ele foi pronunciado. Esse discurso ele vem como uma resposta àquilo que nós estudamos no domingo anterior, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Os irmãos lembram que no domingo anterior, nós estudamos o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18, a cura do paralítico no tanque de Betesda. E essa cura, que foi realizada em dia de sábado, ela trouxe para Jesus dois problemas, duas acusações por parte dos líderes religiosos. Primeira acusação é que Jesus ele desobedecia o sábado, ele não observava o descanso sabático, o Shabat judaico, que vinha não apenas pela imposição da lei mosaica, mas vinha também pela interpretação de vários pontos que os rabinos da época faziam. Lá no versículo 18 do capítulo 5, nós encontramos o seguinte: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, primeira razão para a perseguição, também se dizia que Deus era só seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus ele enfrentava uma acusação dupla, de desrespeitar o sábado, que havia sido dado por Moisés, e também de se fazer igual a Deus, o que era uma blasfêmia na mente do judeu. Jesus ele não poderia ser o Filho de Deus, não poderia ser divino. Então isso era uma blasfêmia, tanto a desobediência, a quebra do sábado, quanto a blasfêmia de dizer a si mesmo ou apresentar-se a si mesmo como Deus, eram crimes cometidos que eram punidos com a morte.
Ou seja, por qualquer aspecto que você olhar, Jesus, ele estava diante dos religiosos em maus lençóis, porque tanto ele era acusado de desrespeitar o sábado, quanto de se fazer igual a Deus. E esses dois pontos vão dar razão para que a perseguição a Jesus aumente ainda mais. Então, a partir desse momento, a partir dessa cura, Jesus ele começa a sofrer uma perseguição cada vez mais intensa. Talvez eu e você, no lugar de Jesus, ao ouvir essas duas acusações, de desobediência ao sábado e de blasfemar, talvez a gente dissesse, olha, não é bem assim não, peraí, vocês não entenderam direito, deixa eu explicar o que eu quero dizer com ser filho de Deus. Sabe o que é? É porque todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós, né? Porque Deus é pai de todo mundo. Então a gente tentasse sair pela tangente com medo de morrer. Jesus ele faz um movimento completamente oposto. Ao invés de tentar explicar e se esquivar dessa acusação, Jesus ele se concentra para explicar que de fato ele é igual a Deus. Então, versículos 19 em diante, Jesus ele vai explicar porque ele tem autoridade sobre o sábado e porque ele de fato é igual a Deus. Tanto que nós não encontramos, versículos 19 em diante, Jesus fazendo referência ao sábado. Ele não vai explicar porque ele está desobedecendo ao sábado. Porque se de fato ele é igual a Deus, ele sendo Deus, tem também autoridade sobre o sábado. Ou seja, responder ao segundo questionamento faz com que, obviamente, a primeira acusação deixe de ter sentido. Porque se de fato ele é igual a Deus, ele sendo Deus, ele tem também autoridade sobre o sábado, assim como o próprio Deus, o Pai, ele também tem autoridade sobre o sábado. Ele continua trabalhando em dia de sábado e ninguém pode acusar Deus de desobedecer ao sábado, porque ele é Senhor sobre o sábado. Então, a partir do versículo 19 até o 20, né, interessante você perceber que lá no versículo 17, Jesus ele fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, diante dessa acusação de desobedecer ao sábado, de fazer-se igual a Deus, Jesus ele não retrocede, né? E ele diz, olha, eu não posso ser acusado de não guardar o sábado, porque eu estou acima do sábado. Então, você veja como Jesus, ele, digamos assim, ele parte para cima dos religiosos, ele vai responder a essa acusação. Se de fato Jesus é igual a Deus, se Jesus é filho de Deus, não há por que acusá-lo de desobedecer ao sábado, porque Deus ele é Senhor sobre o sábado. E nós encontramos, versículo 19 ao versículo 20, o filho fazendo as obras do pai. Esse texto que nós lemos, essa parte do versículo 19 ao versículo 20, vai remeter na mente de um judeu daquela época a maneira como o filho aprendia o seu ofício. Como uma criança aprendia e desenvolvia o seu ofício de trabalho, ele aprendia isso com o pai. Então, se o pai era pastor, o filho ia aprender a ser com o pai um pastor. Pastor de ovelhas, filho. Se o filho fosse filho de um pescador, ele ia aprender com o pai a ser pescador. Se o menino, a criança, fosse um marceneiro, ele ia aprender a ser com seu pai um marceneiro. Se ele fosse um carpinteiro, ia aprender a ser um carpinteiro. Ou seja, o filho, ele fazia aquilo que o pai estava fazendo. Ele aprendia com o seu pai as suas obras. É essa figura que Jesus ele está trazendo para explicar para aqueles homens que a obra que ele faz, que obra é essa? A de curar pessoas, a de ressuscitar mortos, como de fato ele ressuscitou, a expulsar demônios. Essas obras são obras realizadas pelo pai dele e ele aprendeu com o pai está fazendo aquilo que o pai faz. Então, se o pai realiza essas obras e eu realizo também, isso significa que eu sou filho do meu pai. E nesse texto de 19 a 20, Jesus ele vai apresentar em primeiro lugar a sua identidade, quem ele é. Ele é filho de Deus.
Jesus ele não retrocede na sua afirmação anterior que gerou discussão, quando ele diz que meu Pai trabalha até agora e eu continuo, e eu trabalho também. Ao contrário, Jesus ele defende a sua identidade como filho de Deus. Porque o meu Pai, ele faz e eu faço também. As minhas obras são as obras do meu Pai. Então ele está reafirmando a sua autoridade, quem ele é. Diferentemente do que, por exemplo, aquele grupo Voz da Verdade, que é uma seita, como os Testemunhos de Jeová, dizem que Jesus ele é submisso ao Pai no sentido de que ele é inferior. Só que Jesus ele é igual ao Pai, ele tem a mesma autoridade. Por mais que humanamente no seu ministério terreno, ele estivesse sujeito ao plano traçado divinamente e eternamente para a salvação dos pecadores. Mas ainda assim, ele é igual a Deus. É interessante notar que Jesus ele diz, eu e o Pai, apesar dele defender a sua divindade, com base na sua relação com o Pai, ainda assim ele diz que existe ele e existe o Pai. São duas pessoas distintas naquilo que nós acreditamos e entendemos como a Trindade. Então, primeiro, Jesus ele vai apresentar a identidade dele. Quem ele é? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho do Pai. Eu sou igual a Deus. É isso que ele defende. Segundo, Jesus apresenta a sua autoridade. Ele faz o que o seu Pai faz. As obras que ele realiza são as obras do seu Pai. Ele recebeu essas obras do Pai para fazer. Então, a minha autoridade, eu não sou apenas um ser divino, uma pessoa divina, mas a minha autoridade, aquilo que eu faço, testifica acerca daquilo ou daquele quem eu sou. Eu tenho autoridade sobre os mortos, eu tenho autoridade para julgar pessoas, eu tenho autoridade para curar enfermos, eu tenho autoridade sobre essas coisas, eu tenho autoridade sobre os demônios. Então tudo isso diz que essa autoridade eu recebi do Pai. Mas ele também se defende com base em sua intimidade. Ele diz, o Pai ama o Filho. Então essa unidade entre o Pai e o Filho, e entre o que o Pai faz e o Filho faz, é explicada pela relação do perfeito amor que existe entre os dois. Senão o Pai não estava com Jesus. Senão as obras de Jesus não teriam efeito. Elas têm efeito porque Jesus ele é Filho de Deus, Jesus ele vê as obras que o Pai faz, e por causa do amor que existe entre o Pai e o Filho, as obras dele são realizadas. As duas obras que vão ser apresentadas aqui para mostrar quem é Jesus é a obra da ressurreição e a obra do juízo. Veja como isso é interessante. E quando você lê o texto, talvez você tenha essa impressão, quando você lê, parece um negócio meio misturado, né? Ressurreição e juízo, não fica um negócio misturado? Quando você lê, por exemplo, que textos vão falar sobre ressurreição? Versículo 21, aí pula para o 24 ao 26. E no versículo 22 a 24 vai falar sobre julgamento, e pula para o 27 e 29. Parece um negócio misturado, e é dessa maneira propositalmente, porque ressurreição e juízos estão completamente ligados e conectados. Quem tem controle sobre um, tem controle sobre outro. Veja como Jesus ele apresenta, então, a primeira grande obra, que é prova da sua identidade divina. A primeira obra é a ressurreição, versículos 21, 24 a 26. Ele diz assim no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Então, primeiro, olha gente como isso é, vou usar uma expressão aqui, muito própria, pesado. O texto diz que Jesus ele vivifica quem Ele quer vivificar. Se Ele não quiser vivificar uma pessoa, essa pessoa não será vivificada. Essa vivificação aqui não é a vivificação do corpo físico, mas é vivificação espiritual. Leia o que está escrito. Ou seja,
Quem ressuscita é Jesus. A pessoa não tem poder para ressuscitar a si mesma, não tem autoridade sobre a sua própria morte espiritual. O Filho vivifica a quem Ele quer. Por quê? Porque o Pai também vivifica a quem Ele quer vivificar. Versículos 24 a 26, ele vai falar sobre a ressurreição da vida espiritual. Em verdade, digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, lhe digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouviram viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Queridos, como isso é forte. Ouvir a palavra de Jesus e crer no Pai garante ressurreição e absolvição para o dia do juízo. Versículo 25, ele diz, o dia já chegou. Aqui não está se referindo à morte ou à ressurreição física e nem à ressurreição eterna no fim dos tempos. Aqui está se referindo a conversões espirituais, a salvação espiritual. O dia já chegou. Então aqui é a ressurreição espiritual. Ele justifica, Ele vivifica, Ele traz a vida a quem Ele quer. Olha só, gente, em verdade, versículo 25. Em verdade lhe digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Filho, Ele dá a vida porque Ele em si é o Senhor da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o proprietário, Ele é a vida, é o sentido básico e fundamental de toda a existência humana. Então, se Ele é a vida, Ele é capaz de conceder vida a todo aquele que está morto e que ouve a voz do Senhor. Versículos 27 a 28, ele vai falar de uma segunda ressurreição, agora sim, a ressurreição para a vida e para o juízo. E ele lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Aqui ele está falando não da ressurreição espiritual para a salvação. Aqui ele está falando sobre a ressurreição para o juízo final. Nesse sentido, todos, absolutamente todos que estiverem mortos, serão ressuscitados e serão unidos para o grande julgamento. Os que creem, os que creram, ressuscitarão, mas não serão julgados, não serão condenados, não sofrerão juízo. Mas aqueles que não creram serão ressuscitados, julgados e condenados. Tudo isso foi delegado ao quem? Ao Filho. Essa é a autoridade que o Filho tem, de ressuscitar mortos espirituais, de trazê-los à vida, aqueles a quem Ele quer. Mas também, para aqueles que rejeitarem, recusarem, não aceitarem o testemunho de Cristo, essas pessoas serão ressuscitadas no dia do julgamento final, serão julgadas e serão condenadas. Isso tudo foi entregue nas mãos do Senhor. Versículos 22 e 24, 27 e 29, a segunda grande obra que foi entregue ao Filho, o julgamento. Essa figura de julgamento e de Deus como juiz, ela é muito comum no judaísmo e no Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento, e isso não era algo incomum ao ouvido do judeu, receber essa mensagem de que eles seriam julgados. Vários textos do Antigo Testamento nos apresentam Deus como sendo juiz. Salmo capítulo 7, versículo 11, Salmo capítulo 9, versículo 8, Salmo 96, versículo 13, Isaías 33, capítulo 33, versículo 22, Ezequiel, capítulo 11, versículo 10, todos esses textos apresentam Deus como um grande juiz que julgará corretamente as pessoas no seu final. Ele fala de um julgamento presente, versículo 24.
Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Então ele vai falar sobre o primeiro julgamento, é o julgamento presente, daquele que ouve a palavra e crê naquele que enviou, Jesus. Quem crê naquele que foi enviado pelo Pai, quem crê em Cristo, essa pessoa estava morta, passou a viver, e não entrará em juízo, não será condenatório para ela. Ela está justificada, será perdoada, é o julgamento presente. Todo aquele que tem Cristo, que recebeu a Cristo em sua vida, não há o que temer no futuro, porque no presente ele já foi perdoado, ele já foi justificado, ele já foi absolvido de todas as suas acusações. Esse é o julgamento presente. E o julgamento futuro, versículos 28 e 29. Versículos 28 e 29, ele fala de um tempo em que todos serão julgados. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, os que já morreram fisicamente, ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, no futuro, que nós não sabemos quando será, todos os mortos serão ressurretos, ao ouvirem a voz do Senhor os chamando para o grande julgamento. Envolverá a ressurreição de todos os mortos no fim dos tempos. Esse julgamento ele é apresentado em muitos textos da Bíblia. Daniel capítulo 12, 2 a 3, Eclesiastes 12, 14, Hebreus 9, 27 a 28, Mateus 5, 31 a 46, Mateus 12, 36 a 37, Atos capítulo 17, versículo 31, Romanos capítulo 2, versículo 16 e, por fim, o julgamento em si em Apocalipse 20, 11 a 15. Então, esse julgamento ele vai tomar lugar, e quem vai presidir o julgamento? O Filho. O Pai entregou ao Filho a capacidade e o poder e a autoridade para julgar no fim de todas as coisas, todos os pecadores. Aqueles que encontraram, receberam a Cristo, eles não encontrarão lugar de condenação no julgamento. Mas aqueles que negaram, que não aceitaram, que não receberam, eles serão condenados. Quais são as características desse julgamento? Primeiro, ele é um julgamento final. Não vai ter outro. Não vai ter apelação. Não vai ter como dar uma bola para o juiz. Não há como recorrer. Ele é um julgamento final. E segundo, é um julgamento justo. Ele vai ser perfeito, porque quem julga é perfeito. Aqueles que receberam a Cristo, que no versículo 29 é dito como aqueles que fizeram o bem, serão salvos. E os que fizeram o mal, que praticaram o mal, que rejeitaram a Cristo, eles serão condenados. Tudo isso foi entregue nas mãos de Jesus. Por isso ele diz, por isso eu sou divino, por isso eu sou filho de Deus, por isso eu sou filho do meu Pai, porque ele me entregou a capacidade de ressuscitar a quem eu quiser e de julgar todas as pessoas. Atributos exclusivos dentro de toda a doutrina bíblica e de toda a teologia, principalmente judaica, atributos dados exclusivamente a Deus, a ninguém mais. Não é dado a um pastor, não é dado a um líder, não é dado a um papa, não é dado a um santo, não é dado a religião nenhuma. O único que tem poder para julgar, salvar e condenar é Jesus. E eu quero concluir essa reflexão fazendo 3 aplicações. Primeira, Jesus é quem ele diz ser, ele é Deus. Ele tem poder para salvar quem ele quer e condenar todos os pecadores. Ele tem poder para dar vida e para dar a morte. Ele tem poder para ressuscitar mortos físicos e mortos espirituais, porque ele é Deus. Ele não é uma criatura, ele não é um mártir, ele não é um grande sábio da antiguidade, ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado.
juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, formando a Trindade, como nós cristãos entendemos. Jesus, ele é quem ele diz ser, ele é Deus. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, ao se depararem com a cura daquele homem paralítico há 38 anos, chegaram a uma conclusão muito óbvia ao ouvirem que Jesus dizia ser o Filho do Pai. Eles chegaram à conclusão de que ele era Deus e eles estavam plenamente corretos, e Jesus, ele pronuncia esse discurso para concordar, afirmar, corroborar aquela informação, aquela conclusão: eu sou de fato Deus. Então, amados, nós não podemos, com todo o apego que nós temos ao nosso Senhor Jesus, por meio de até algumas músicas que eu creio ser um pouco desrespeitosas, a gente não canta dessas músicas, mas diz que é os braços de amor de Jesus, a dança com Jesus, o chamego, o colo de Jesus. Eu acho umas figuras um pouco inapropriadas. Nós não podemos esquecer quem ele é. Ele é Deus, ele não é o nosso brinquedo, ele não é o nosso mascote, ele não é o nosso gatinho, né, o nosso pet. Jesus, ele é Deus, é Senhor soberano sobre todas as coisas. Então nós precisamos desenvolver com ele uma relação de profundo amor, mas uma relação de profundo respeito, de temor. Então, primeiro, Jesus, ele é quem ele diz ser, ele defende isso do início ao fim. Por isso o Evangelho de João foi escrito, para provar, para mostrar que Jesus é Deus. Segunda aplicação, ele é o único que pode salvar. Essa autoridade de ressuscitar mortos espirituais não foi entregue a absolutamente ninguém, ninguém mais. Versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, salvação é só através de Jesus, em ninguém mais. Não é através de um homem, de um pastor, não é através de uma igreja. Somente Cristo, ele tem poder para trazer à vida os mortos espirituais. É mais fácil trazer à vida um morto espiritual do que ressuscitar um morto físico. Porque para ressuscitar um morto físico, Jesus não precisava morrer. Nós temos a ressurreição de mortos físicos no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha morrido, mas para trazer à vida um morto espiritual, ele precisava morrer. Só ele pode salvar. Não existe nenhuma outra opção. Estou dizendo isso porque nós muitas vezes protelamos, principalmente o incrédulo, uma outra oportunidade de se encontrar-se com alguém, ou resolver os nossos problemas de uma maneira menos dolorosa, ou acreditando que temos muito tempo em nossa vida. Não é assim que nós pensamos, de que sempre vai ter um amanhã, uma oportunidade. Eu estava vendo essa semana aquele avião que caiu lá em São Paulo, com 2 homens jovens, 40 e poucos anos, um deles tinha 3 filhos. Eu entrei no Instagram desse rapaz, quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos. Não passava pela cabeça dele, não passa pela cabeça de ninguém, a não ser que a pessoa esteja no estado depressivo profundo, ou então com uma enfermidade incurável, a possibilidade de morrer amanhã. Mas, queridos, essa possibilidade sempre é real. Nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Nós precisamos entender que Jesus é o único capaz de salvar. É o único. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome, a única pessoa é Jesus. Foi Deus que estabeleceu isso num plano eterno. Ele é o Cordeiro, como tendo sido morto antes da fundação do mundo. Então o plano já estava traçado antes sequer do mundo ser criado.
Ele é o único que pode salvar você dos seus pecados. Ninguém mais. Não adianta procurar. Não adianta buscar. Não adianta insistir, tentar resolver por você. Jesus é o único que pode fazer isso. E terceiro e último, veja quão grande é o seu privilégio. A Bíblia diz o quê? O que Jesus fala? Eu ressuscito a quem eu quiser. Se você foi ressuscitado, não foi porque você quis, foi porque Jesus quis ressuscitar você. Perceba-se como alguém extremamente privilegiado. Porque dentre uma humanidade completamente caída, desprezível, os ímpios não são bons. Os ímpios podem ser socialmente domesticados. A impiedade e a incredulidade, para mim, não me magoa. Se eu chego para conversar com um ateu, não me infere nada, mas o pecado não é contra mim, o pecado é contra Deus. Cabe a ele julgar a intensidade das ações dos ímpios. E segundo a santidade eterna e perfeita de Deus, o menor dos pecados leva a pessoa a ser condenado à morte. Então, nenhum ímpio estará no inferno sem merecer. Mas veja, Cristo, Ele quis que você tivesse vida. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. A obra foi realizada em seu favor. E é essa obra, essa morte, essa manifestação do desejo do Senhor Jesus pela sua vida que lhe garante a ressurreição e a vida futura. Nada se deve a você, nada, absolutamente nada. Você é um morto incapaz. Como é chocante você ler esse texto do Evangelho de João e diz que os mortos ouvirão a sua voz. Como mortos podem ouvir a voz de alguém? Eu sou um pastor que tem uma certa experiência em ir a velórios, já fui em vários, alguns com muitas pessoas, outros com 2 ou 3. Não importa o quanto você chora, nos ouvidos da pessoa amada que você perdeu, aquela pessoa não ouve nada do que você está fazendo. Mas existe alguém que fala e elas ouvem. É o Senhor. Jesus, Ele falou com você na sua profunda morte espiritual. Na sua grande perdição, na sua indignidade, no seu pecado, na sua iniquidade, na podridão da sua situação espiritual. Jesus, Ele falou com você de uma maneira tão poderosa que você foi trazido à vida pela palavra dEle. Assim como Lázaro, guardado naquele túmulo há mais de 3 dias. Quando o Senhor fala com Lázaro, sabe lá onde é que Lázaro estava? Creio eu no céu, já que aparentemente ele era um homem muito piedoso, que cria em Jesus. Estava ele lá no seio de Abraão, e a voz de Jesus alcança Lázaro, no lugar que nós sequer sabemos aonde fica. E Lázaro não teve outra opção a não ser obedecer à voz do Mestre e voltar a viver. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Meu querido, veja que grande privilégio. Num culto como esse, onde nós falamos a palavra, o coração dos crentes se incendeiam, se aquecem, se anima. O coração do ímpio age com incredulidade e com frieza, porque está morto. Nada se deveu a mim, nem a você, somente a Jesus. Na salvação não existe nenhum mérito no coração do homem, nada. Nós não fizemos nada para alcançar a salvação. Foi o grito, o chamado, a vocação do Senhor na nossa mais profunda morte espiritual que nos trouxe de volta à vida. Como nós somos privilegiados, amados. Como nós devemos a nossa vida a Ele. Tudo, absolutamente tudo, porque se o nosso estado de morte espiritual
perdurasse até esse dia que nós lemos lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, se o nosso estado de morte espiritual perdurasse até o dia do juízo, nós seremos condenados. Mas Deus, em algum momento da nossa história, eu não sei em qual momento da sua história, não sei se isso já aconteceu com você, naquele momento em que Ele falou a sua palavra, não foi para todo mundo, foi para Anderson. Ele chamou: Anderson, vem para fora. Ele chamou o meu nome. Ele não disse quem quiser, quem quer aqui? Ele disse: ó, eu estou chamando fulano, vem. Nesse dia nós somos extremamente privilegiados, porque ouvimos o chamado e a vocação do nosso Senhor de maneira irresistível. A voz do Senhor que alcança a nossa morte espiritual. Mortos completamente ignorantes. Isso, para mim, queridos, é um privilégio incomparável. Nem todos os elogios, nem todos os bens do mundo, nem todos os títulos, nem todos os amigos, nem todos os prazeres se comparam ao privilégio de ter sido chamado por Deus, por Jesus da sepultura. Se isso aconteceu com você, meu irmão, isso é algo tão raro, a fila para o inferno é muito maior. Você foi chamado para o reino, como diz, para o reino do seu amor. Sinta-se um grande privilegiado. E quando a gente se sente nesse nível de privilégio, de entender a obra que foi realizada por nós somos capazes de passar por toda e qualquer situação. Os homens que ouviram essa palavra, Pedro, Tiago, João e tantos outros que ouviram essa palavra, eles colocaram toda a sua vida em risco por amor a Jesus e pela certeza de que eles eram grandes privilegiados por serem chamados pelo Senhor à vida. Ele diz: a vida é minha, eu dou a quem eu quiser. Mas isso, por fim, deve servir de alerta aos pecadores. Deve servir de alerta. A vida dos salvos é um alerta para a morte dos ímpios, daqueles que continuam fechando os ouvidos e com os corações insensíveis à voz do Mestre que chama mortos à vida. Você deve se questionar, você deve se perguntar: por que isso não me incomoda? Por que a minha morte espiritual não me incomoda? Porque eu continuo na minha impiedade, na minha incredulidade, na minha insensibilidade espiritual. É interessante, né? A gente, olhando por esse lado, a gente às vezes se questiona o amor de Deus depois que a gente se converte, né? A gente passa pelas nossas tribulações, a gente diz: o que? Deus não me ama. A gente devia se questionar isso na nossa impiedade, antes da conversão. Deus não me ama, porque parece que eu não ouço a sua voz me chamando da morte para a vida. Que grande privilégio, meus irmãos, nós temos no mundo de tanta impiedade, sermos chamados por Deus a viver a vida ao lado dele. E entender que isso reverbera para a eternidade, porque essa vocação presente nos garante a salvação futura. Essa vida presente nos garante a vida eterna, tudo por conta do chamado de Jesus pelos mortos espirituais. É isso que ele está dizendo. Sim, eu sou aquele que tem poder sobre a vida e tem poder sobre o juízo. Por isso, eu sou filho de Deus. Eu sou de fato Deus encarnado. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe nessa manhã.